Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Suzana e nós vamos começar mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto é área e perímetro. Como eu calculo a área e o perímetro de determinada figura? Para que serve isso, professora? Bom, significa que eu preciso saber exatamente a medida de determinada figura. Para isso, eu vou calcular a área e o perímetro dela, ou vou calcular somente a área ou somente o perímetro. Aos pouquinhos eu vou explicando e vocês vão conseguindo entender melhor, através dos exemplos que eu já vou mostrar para vocês. Antes de a gente começar, eu convido a vocês a se inscreverem no canal, a curtir o vídeo, a deixar um comentário, alguma sugestão. Eu vou adorar trocar uma ideia com vocês. Vamos então para a nossa aula. Calcular a área e o perímetro. Bom, eu trouxe como exemplo a figura que representa um campo de futebol. Mas se observarmos essa figura, nós podemos ver que ela tem a forma de um retângulo. Tem uma base, tem uma altura de diferentes tamanhos que representam o formato de um retângulo. Para eu calcular a área ou perímetro deste campo, eu tenho que fazer um determinado cálculo. Por exemplo, se eu quero percorrer ao redor desse campo, o treinador pediu para o jogador se aquecer fazendo uma corrida ao redor do campo. Quantos metros será que ele vai percorrer? Como é que eu vou saber isso, professora? Como é que eu sei quantos metros o jogador vai percorrer dando uma volta completa no campo? Calculando o perímetro. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui nós temos as medidas que representam esse campo. A base é sempre a parte aqui de baixo da figura e a altura sempre a parte aqui lateral. Esse campo, ele tem 4 lados, representando um retângulo de 4 lados. Cada lado tem um valor, uma medida. Temos 28 metros, 15 metros, 28 metros e 15 metros. Para eu saber quanto o jogador percorreu para dar essa volta completa, eu vou calcular o perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, se eu sei quanto mede cada lado, eu simplesmente vou somar. Por exemplo, vou pegar o 28 mais 15 mais 28 mais 15. Vamos fazer essa continha? Vamos fazer por etapas para facilitar. 28 mais 15. Vamos pegar isso aqui. 28 mais 15. 8 mais 5 dá 13. Vai 1. 2, 3, 4. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui. 28 mais 15. Eu já sei que é 43, mas vamos fazer 28 mais 15, 43. Agora, 43 mais 43. 43 mais 43, 86. Então, eu sei que o jogador percorreu 86 metros. Este é o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro deste campo é 86 metros. Simples, não é?
E como é que eu faço para calcular a área deste campo? A área é todo o espaço que preenche essa figura. O perímetro são os lados, a área é todo o espaço. Os lados, o centro, tudo que preenche a figura. Então, como é que eu vou calcular isso se não tem valor algum ali dentro? Para calcular a área, basta nós fazermos uma outra continha. Multiplicar a base pela altura. Base, altura. Então, eu sei que a base é 28 e a altura é 15. Vamos calcular. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 8 mais 4, 12. 2, 3, 4. Então, eu sei que a área deste campo é 420 metros. Então, para calcular o perímetro, eu vou somar todos os lados. 28 mais 15 mais 28 mais 15. Foi o que nós achamos aqui, ó. Para calcular a área, eu vou multiplicar a base pela altura, 28 vezes 15, que foi o que nós encontramos aqui. Não é fácil? Vamos a mais um exemplo? Eu trouxe para vocês 3 exemplos de 3 figuras: quadrado, um retângulo e um triângulo. Podemos observar que o quadrado, todos os lados têm a mesma medida, de 4 centímetros. Na figura B, o retângulo, nós temos medidas diferentes, 5 de base e 4 de altura. E no triângulo, medidas diferentes também, 6 de base e 3 de altura. Como nós vamos calcular? Primeiro, o perímetro. Vimos que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos lá. O perímetro da figura A. A soma de todos os lados. 4 mais 4 mais 4 mais 4. Quantos que dá isso? 16. 16 centímetros. É o perímetro da figura A. Qual o perímetro da figura B? 5 mais 4 mais 5 mais 4. 5 mais 4 mais 5 mais 4. Qual o valor? 18 centímetros. Porque eu vou somando, ó, 5, 9, mais 5, mais 4, vai dar o valor de 18 centímetros. E o perímetro da figura C? Vamos somar os 3 lados. 6 mais 3 mais 3. Que vai dar 12 centímetros. Perfeito! Esse é o cálculo do perímetro de cada figura. E como vamos calcular a área? Área, multiplicar a base pela altura. Qual é a base da figura A? 4 centímetros. Altura, 4 centímetros. Então, é só fazer 4 vezes 4, que vai dar 16. Então, a área do quadrado é 16 centímetros quadrados. Qual é a área da figura B? Base vezes altura. 5, que é a base, vezes 4, que é a altura.
4 vezes 5, ou 5 vezes 4, 20. A área da figura B é 20 centímetros. E qual é a área da figura C? Para calcularmos a área de um triângulo, nós fazemos uma outra continha. Porque triângulo existem de diversas formas, nem sempre as medidas são iguais. Poderia ter uma medida aqui, uma diferente aqui e uma diferente aqui. Por isso, para calcular o triângulo, a gente precisa de uma outra continha, que é a base vezes a altura dividido por 2. Base vezes altura é isso que nós já fizemos. Base vezes altura. A base é 6 vezes a altura. Como é que eu sei a altura desse triângulo? Eu vou pegar o ponto mais alto do meu triângulo, que é aqui, e vou até a base dele. E vou ver quantos centímetros tem ali, ou qual é a medida que tem ali. Ó, se eu pegar aqui dessa base até o ponto mais alto, eu vou ver que eu tenho 1, 2, 3 quadradinhos. Cada quadradinho equivale a 1 centímetro. Então, tem 1, 2, 3 centímetros. Aqui eu já havia marcado. Mas se não tivesse esse valor, era só fazer dessa forma para descobrir. 1, 2, 3. Então, essa é a altura. Base vezes altura. 6 vezes 3, ou 3 vezes 6, 18. Ah, acabou aí? É 18 centímetros, então? Não, porque eu tenho base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou pegar esse 18 e vou dividir por 2. Agora sim eu vou descobrir qual é a área do meu triângulo. 18 dividido por 2, lá na tabuada de 2. Que número é? 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18. Então, a área do meu triângulo é 9 centímetros. Conseguiram entender? Vamos fazer uma rápida explicação de tudo que nós vimos. Vamos lá. Calcular a área ou perímetro. Perímetro, a soma de todos os lados. Eu vou somar todos os lados de determinada figura. A área, eu vou multiplicar a base pela altura. Então, eu vou pegar um valor da base e um valor da altura e fazer uma continha de vezes. Calculei a base e o perímetro de um quadrado, de um retângulo e de um triângulo. Do quadrado, perímetro, soma de todos os lados. Área, base vezes altura. E do triângulo, perímetro, soma de todos os lados. E a área, a formulinha, base vezes altura dividido por 2. Então, a base era 6 vezes a altura 3. O resultado eu divido por 2. Espero que tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, assistam novamente o vídeo. Deixe o seu comentário, que eu também posso tentar ajudar você através dos comentários. Aguardo vocês para a nossa próxima aula e bons estudos!